Olá! Já pararam para pensar por que certas experiências marcam a gente de um jeito tão profundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás do trauma para entender como ele pode, literalmente, sabe, remodelar a arquitetura do nosso cérebro e da nossa mente. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar. O que de fato acontece lá dentro do cérebro depois que um trauma ocorre? A resposta, gente, não é só psicológica. Ela é neurobiológica. E é uma história fascinante sobre como a gente sobrevive. Bom, o nosso roteiro de hoje vai do micro para o macro. A gente começa entendendo o que é o trauma, depois vamos pegar o microscópio e olhar para as mudanças físicas no cérebro. Daí, a gente explora como isso tudo aparece na mente, no comportamento e, o mais importante, qual é o caminho para a recuperação. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico. Afinal, o que é trauma? Por muito tempo, a gente pensou que era sobre o evento em si, a guerra, o acidente, sabe? Mas hoje, a ciência mostra que a chave está na experiência interna, em como cada um de nós processa o que aconteceu. A definição é essa, uma experiência avassaladora. Só que o ponto-chave, a virada de chave mesmo, é que o que importa mais não são os fatos objetivos, é a interpretação subjetiva. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação e para uma aquilo vira um trauma, enquanto para outra não. E essa frase resume tudo. Não é algo que simplesmente passa. O trauma pode deixar uma marca que dura, sabe? Quase como um filtro que acaba alterando o jeito como a gente se vê e como a gente vê o mundo lá fora. Agora a gente entra na parte mais concreta, a neurobiologia. É muito importante entender que o trauma não é coisa da cabeça. Ele deixa marcas físicas, de verdade, alterando a química e a estrutura do nosso cérebro. O nosso cérebro tem um sistema de sobrevivência incrível, que é a resposta de luta ou fuga. É o que faz a gente reagir rapidinho diante de um perigo. O problema é que o trauma pode quebrar o botão de desligar desse sistema. O corpo fica em alerta máximo, mesmo quando a ameaça já foi embora há muito tempo. Para a gente entender como isso funciona, vamos conhecer três partes-chave do cérebro. A primeira é a amígdala. Pensa nela como o nosso detetor de fumaça. É ela que grita perigo e dispara o alarme geral no corpo. Aí depois vem o hipocampo, que é tipo o nosso arquivista. A função dele é pegar a memória do perigo, colocar uma etiqueta com a data e o contexto e guardar na gaveta do passado. É ele que nos ajuda a saber a diferença entre uma lembrança e uma ameaça que está acontecendo agora. E por último, mas não menos importante, o córtex pré-frontal. Imagina ele como a torre de controle. É a parte racional que olha para a situação e fala: calma aí, pessoal, o perigo já passou. É ele que deveria pisar no freio e desligar o alarme da amígdala. E olha que interessante essa comparação. Numa resposta normal, a ameaça passa, o córtex acalma a amígdala e o corpo volta ao normal, tranquilo. Agora, na resposta pós-trauma, o alarme da amígdala fica hiperativo, dispara por ameaças reais ou só por lembranças. E o mais importante, o freio, o córtex pré-frontal, falha. Ele não consegue desligar o alarme. O resultado? O cérebro fica preso num estado constante de alerta máximo. Certo, então a gente já viu a mudança no hardware do cérebro. Mas como é que isso afeta o software, ou seja, a nossa mente? Como essas mudanças biológicas se transformam nos sintomas que as pessoas sentem? A consequência mais famosa disso é o transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPT. É basicamente o que acontece quando o nosso arquivista, o hipocampo, falha na sua função. A memória do trauma não é guardada direito na gaveta do passado e fica invadindo o presente, sabe? Em forma de flashbacks, de pesadelos, fazendo a pessoa reviver tudo de novo. Mas o impacto não para por aí no TEPT. O trauma cria uma teia de consequências, que pode incluir depressão, ansiedade crônica, uma autocrítica super severa e até uma espécie de dormência emocional, uma desconexão dos próprios sentimentos, como jeito de se proteger. Aliás, se esse mergulho na ciência da mente desperta o seu interesse, fica aqui um convite. Inscreva-se no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã. Lá tem muito mais conteúdo para entender o cérebro, a mente e o comportamento. Agora vamos dar um passo para fora. Como é que essa tempestade toda, que acontece lá dentro do cérebro e da mente, transborda para o mundo externo e acaba afetando o comportamento e os nossos relacionamentos? Pensa bem, se o sistema de alarme do cérebro está sempre ligado, o mundo parece um lugar perigoso o tempo todo. Isso pode acabar com a capacidade de confiar nas outras pessoas. Construir novas amizades ou manter relações mais íntimas vira um desafio gigantesco porque ser vulnerável parece uma ameaça. E para lidar com essa dor interna tão grande, o cérebro busca saídas.
Comportamentos como o abuso de substâncias ou isolamento social não são falhas de caráter, gente. São, na verdade, tentativas desesperadas de lidar com a situação. E os números são chocantes. O risco de alcoolismo e abuso de drogas pode ser até 12 vezes maior em quem viveu um trauma grave. Mas, e esse é o mais muito importante, a história não acaba aqui. A mesma ciência que mostra os estragos do trauma também ilumina o caminho da recuperação. Existe esperança e existem métodos que funcionam de verdade. A ciência nos dá ferramentas muito eficazes. Terapias como a TCC, o EMDR e a DBT são desenhadas especificamente para ajudar a reprocessar memórias, a regular as emoções e a aprender a lidar com os gatilhos. O objetivo, no fundo, é retreinar o cérebro para que ele finalmente entenda que o perigo já passou. E a cura não acontece só no consultório, não. Construir uma rede de apoio forte, com amigos, família, grupos e aprender a praticar a autocompaixão, isso é crucial. Tratar a si mesmo com a mesma gentileza que a gente trataria um amigo é uma parte fundamental para reconstruir a sensação de segurança no mundo. E para continuar explorando temas como este que conectam ciência e bem-estar, fica o lembrete de se inscrever no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã. Assim fica mais fácil entender sobre o cérebro, a mente e o comportamento. Para a gente terminar, eu queria deixar uma reflexão. Quando a gente entende que as reações ao trauma não são falhas de caráter, mas sim respostas biológicas de um cérebro tentando sobreviver, como isso pode mudar o jeito como a gente vê os outros e a nós mesmos? Como a biologia pode, no fim das contas, nos ensinar a ter mais compaixão? Fica a reflexão. Até a próxima!